Boas-vindas a quem está acompanhando a nossa análise profunda de hoje. Eu inicio esse nosso encontro de hoje com um senso de curiosidade muito forte e bastante focado, na verdade. A nossa missão aqui é desvendar um conflito bem complexo, E denso, né? muito denso e de altíssima gravidade, que está se desenrolando neste exato momento entre a gigante da inteligência artificial, a Anthropic, e o governo dos Estados Unidos. Sim, especificamente envolvendo o Pentágono e a atual administração do presidente Trump. Exato. E para basear a nossa investigação, nós vamos mergulhar em uma fonte principal hoje. Trata-se de uma entrevista bem reveladora que foi recém-publicada no canal oficial da CBS News no YouTube. Foi uma entrevista exclusiva com o CEO da Anthropic. Isso, o Dario Amodei. É um material cheio de tensão que ajuda a montar todo esse quebra-cabeça. Mas antes de a gente entrar nos mínimos detalhes, é importante situar quem está nos ouvindo sobre o porquê isso importa tanto. Porque pensa bem, se uma empresa privada americana acaba definindo as regras éticas para as forças armadas mais poderosas do mundo, isso meio que dita o padrão para o planeta inteiro. Dito o padrão militar, o padrão ético, o padrão tecnológico, de forma global. Com certeza. Mas olha, antes de avançarmos sequer 1 milímetro nesse conteúdo, eu preciso fazer um aviso muito, mas muito claro para a nossa audiência. Como a fonte que nós estamos analisando hoje menciona diretamente ações, declarações e falas do presidente Trump e de membros do seu governo, é absolutamente essencial frisar que a nossa análise não tem nenhuma afiliação ou viés político. Perfeito. De forma alguma, nós não estamos aqui para tomar partido, nem de esquerda nem de direita. O nosso único papel hoje é observar e relatar os fatos com base puramente no material que foi fornecido pela entrevista da CNS News. Exatamente. O objetivo é informar quem nos ouve, mas não endossar os pontos de vista de nenhum dos lados envolvidos nessa disputa. Um aviso indispensável e perfeito. Bom, com as regras do jogo bem claras, ok, vamos desempacotar isso. Porque a gente tem um cenário aqui que parece coisa de cinema. Como é que uma empresa do Vale do Silício de repente se vê na posição de ditar regras de conduta para o Pentágono? É um paradoxo gigante. E a primeira coisa que a gente costuma pensar, a primeira suposição, é que a Anthropic deve ser uma daquelas empresas de tecnologia com uma postura, tipo, totalmente antigoverno. Aquela cartilha clássica de oposição militar. Exato. Mas a entrevista mostra justamente o oposto. Eles não são antimilitares. Longe disso. O CEO faz questão de dizer isso logo de cara. A Anthropic foi, na verdade, a primeira empresa de IA a colocar os modelos deles em uma nuvem confidencial do governo. Uma infraestrutura desenhada especificamente para o governo americano e para as Forças Armadas. Isso, e o foco declarado deles, lá na conversa com a CBS, é garantir que as democracias, os Estados Unidos e seus aliados tenham a melhor tecnologia para se defender contra adversários autocráticos. Ele cita a China e a Rússia nominalmente. O que é fascinante aqui é exatamente o nível de aceitação que eles têm com as operações do Pentágono. Eles apoiam ativamente o uso da IA para segurança cibernética agressiva. Para a logística também, né? Sim, logística hipercomplexa, análise de inteligência. A IA deles já está rodando no dia a dia da defesa. Na verdade, eles aprovam impressionantes 98% a 99% de todos os usos militares que o governo possa querer. Nossa, mas espera aí. Quando a gente para pensar com um olhar mais cético, se a empresa lucra com esses 99% de aprovação, por que criar um atrito tão colossal com o presidente por causa de apenas 1%? Parece uma jogada de relações públicas, né? Exato, tipo uma forma de parecerem super éticos para o público geral, mas mantendo os contratos bilionários. É uma desconfiança natural. Mas o que a gente descobre na entrevista é a natureza totalmente catastrófica desse 1% que eles rejeitam. Não é só uma burocracia. São 2 linhas vermelhas extremamente específicas. As exceções inegociáveis. Isso. 2 linhas vermelhas que, para a Anthropic, mudam completamente a natureza da sociedade. A primeira delas é a vigilância em massa doméstica. Tá, vamos detalhar isso um pouco, porque a gente ouve tanto o termo vigilância em massa que ele meio que perde o peso. O que isso significa na prática?
com o poder da IA hoje? Na prática, estamos falando do governo comprando volumes gigantescos de dados dos seus próprios cidadãos, dados vendidos por corredores comerciais, Histórico de localização, esse tipo de coisa? localização de celular, histórico de compras, afiliação política, o que a pessoa navega na internet. E, historicamente, o governo já fazia isso, já comprava pacotes de dados. Só que antigamente era impossível processar tudo isso. Exatamente. Era humanamente impossível. Faltavam pessoas para cruzar petabytes de dados soltos e monitorar milhões de indivíduos ao mesmo tempo. A proteção da privacidade acontecia por pura ineficiência do sistema. A burocracia era tão pesada que protegia os cidadãos pelo cansaço. É a melhor forma de definir. Mas a inteligência artificial acabou com esse atrito. Hoje você joga esses dados no modelo e ele encontra os padrões em segundos. E aí o Amodei traz um ponto fortíssimo sobre a lei americana. A quarta emenda? Sim, a quarta emenda da Constituição americana, que proíbe o Estado de investigar a vida privada de alguém sem uma suspeita muito clara e um mandado judicial. O argumento dele é que a IA avançou de uma forma tão absurda que simplesmente atropelou essa proteção. A tecnologia tornou possível algo que a lei não previu. É aquela analogia de que a tecnologia corre de Ferrari e a legislação tenta acompanhar de bicicleta. E essa é só a primeira trava. Qual é a segunda linha vermelha que eles colocaram para os militares? A segunda vai direto para o campo de batalha. É a proibição total do uso da tecnologia para armas totalmente autônomas. E aqui tem uma distinção que a gente precisa deixar muito clara. Qual a diferença para os drones que a gente já vê sendo usados, por exemplo, na Ucrânia? O drone semi-autônomo é permitido. Aquele drone que voa sozinho até o local, mas exige que um soldado humano olhe para uma tela e aperte o botão de disparo. O humano ainda está no controle letal. Entendi. A linha vermelha da Anthropic é contra sistemas com zero envolvimento humano. A máquina decide quem é o inimigo, faz a mira e atira, sozinha, sem validação humana. Cenário de ficção científica total virando realidade. A repórter da CBS até perguntou para ele sobre os riscos práticos disso. E os exemplos que ele deu são assustadores. Ele fala muito sobre o problema das alucinações da IA. Exato. A máquina tem uma imprevisibilidade nativa. Imagina isso no controle de um canhão automático. O risco de fogo amigo. A máquina confundiu um pelotão aliado com o inimigo por causa de uma falha num pixel da câmera. Ou o risco para civis, um soldado humano tem o bom senso, o contexto para não atirar numa área urbana com inocentes. A máquina não tem isso. E ele pinta um quadro ainda pior sobre a escala da coisa. Ele fala sobre o perigo de ter um exército com 10 bilhões de drones no céu. Drones que não são controlados por milhares de pilotos, mas coordenados por um único computador. Por uma única pessoa. O argumento ético aí é que, numa guerra tradicional, existe uma cadeia de comando. Se um general der uma ordem absurda, tem outros humanos no meio do caminho para questionar ou parar o processo. Mas se você entrega o gatilho final para a máquina, quem aperta o botão de parar? Quem vai ser julgado no Tribunal Internacional por um crime de guerra se a máquina errar? E foi exatamente na hora de colocar essas duas travas, a vigilância e as armas autônomas, num contrato oficial que a bomba estourou. O Pentágono deu para a Anthropic um ultimato com um prazo inacreditável, 3 dias. Apenas 72 horas. Para concordar em liberar todos os usos legais da tecnologia para as Forças Armadas. Ou seja, abandonar as linhas vermelhas ou sofreriam consequências graves. O que nos leva para a questão da linguagem jurídica do contrato. Nesses 3 dias, a Anthropic foi analisar o que o Departamento de Defesa estava exigindo. E o governo queria colocar cláusulas que diziam que a IA poderia ser usada em, abre aspas, se o Pentágono julgasse apropriado, ou então, para todos os propósitos alinhados à lei. Num primeiro momento parece inofensivo. Alinhado à lei, tudo bem. Mas contrato de alto risco não funciona assim. É como alugar um carro para alguém e dizer que a pessoa não pode passar de 100 por hora. E a pessoa responde que vai dirigir de acordo com a lei. Isso. Parece que houve um acordo. Mas se amanhã a lei mudar o limite para 150 por hora, a pessoa vai acelerar e dizer que não quebrou o contrato. A Anthropic não queria essa brecha.
Eles queriam que as duas proibições ficassem escritas em pedra. E o Pentágono disse um não bem redondo. E a reação a essa recusa veio como um terremoto político, relatado na entrevista. O presidente Trump reagiu rapidamente e de forma muito pública. Ele chamou a empresa de egoísta, né? Sim, chamou de egoísta e usou o termo empresa woke de esquerda, que para quem nos ouve entender o contexto, é um rótulo muito usado no debate americano para criticar instituições focadas em pautas prato. E mantendo a nossa total imparcialidade aqui, o que a gente observa é um choque gigantesco de visões. De um lado, a empresa tentando travar o que ela vê como um perigo aos direitos humanos, e do outro, o chefe de Estado querendo garantir vantagem militar absoluta contra potências rivais. E isso não ficou só nas palavras. O secretário de Defesa, o Pete Hegseth, partiu por uma ação administrativa extrema. Sim. Se conectarmos isso ao cenário geral da defesa dos Estados Unidos, a medida do secretário é inédita para uma empresa americana. Ele designou a Anthropic como um risco na cadeia de suprimentos, ou Supply Chain Risk. É uma ferramenta legal muito específica, certo? Raríssima. Os Estados Unidos usam isso quase que exclusivamente contra adversários estrangeiros, empresas que representam perigo de espionagem ou sabotagem. A entrevista cita a Kaspersky Labs, não é? A fabricante de antivírus russo. Exato, que foi banida por suspeitas de espionagem para a Rússia. Outro exemplo clássico são os fabricantes de chips da China. E de repente você pega uma empresa da Califórnia que construiu redes super seguras para o próprio governo americano e coloca na mesma lista de ameaças de inteligência estrangeira. É uma escalada tremenda. E a forma como isso aconteceu beira o inacreditável. Porque quando a gente pensa numa sanção desse nível contra uma gigante de tecnologia, a gente imagina oficiais de justiça, documentos confidenciais, reuniões no Pentágono. Mas não foi assim. Não. O Amodei relata para a CBS que toda essa pressão, toda a ameaça comercial aconteceu inteiramente pelo Twitter. Até o momento em que a entrevista foi gravada, não tinha chegado uma única carta oficial, nenhuma notificação legal formal. Uma diplomacia de sanções feita totalmente por redes sociais, o que gerou uma confusão imensa sobre o impacto real da coisa. Porque no tweet do secretário parecia o fim do mundo para a empresa. Ele alegou que nenhuma empresa que tivesse contrato com os militares poderia fazer negócios com a Anthropic. Se isso fosse verdade, seria a falência imediata. Porque empresas gigantes de nuvem e bancos teriam que escolher entre o governo e a IA da Anthropic. E a escolha é óbvia. Eles escolheriam o governo. Mas, quando os advogados foram analisar a lei por trás do tweet, a realidade era diferente. A lei só impedia o uso da IA da Anthropic dentro do escopo específico dos contratos militares. Ou seja, uma provedora de nuvem não podia usar a Anthropic para dados do Pentágono, mas continuava livre para usar no mercado civil e comercial. Essa diferença jurídica foi o que salvou a empresa de um colapso. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante na nossa análise. Porque a entrevista entra no que eu considero o debate filosófico da década. O paradoxo da inovação. A repórter da CBS aperta o CEO com uma comparação muito boa. A analogia da Boeing. Isso, ela diz, a Boeing fabrica caças bilionários, eles entregam para a Força Aérea Americana e acabou. A Boeing não diz que horas o avião pode voar, qual alvo pode ser atingido, qual tática usar. Porque a Anthropic acha que tem o direito de ditar como os generais devem usar o software. Afinal, ninguém votou no CEO da empresa para definir regras de guerra. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a defesa do Amodei vai na própria estrutura de como a inteligência artificial funciona. Ele argumenta que não dá para tratar software neural como a gente trata hardware militar. A aviação é uma ciência madura, né? Exato. A aerodinâmica de um caça não muda de um mês para o outro, os generais conhecem perfeitamente a máquina, as limitações. Mas a inteligência artificial é um bicho diferente. O poder computacional dobra a cada 4 meses. Dobrar a cada 4 meses é algo que a gente quase não consegue processar. E com esse crescimento exponencial, surgem comportamentos que nem os criadores preveem.
A máquina aprende coisas novas sozinha. Comparar um modelo de IA que toma decisões complexas com um avião é uma falsa equivalência técnica para eles. E isso levanta uma questão importante sobre quem realmente deveria decidir essas regras. Porque o Amodei concorda com a repórter. Ele admite abertamente que um executivo do Vale do Silício não deveria estar numa sala ditando regras para o Pentágono. É o dilema de uma democracia funcional. Quem tem que decidir os limites do uso da força é o Congresso Nacional, não uma empresa privada. O legislativo é o órgão criado para ouvir civis, militares, especialistas e fazer as leis. Mas aí a gente esbarra no tempo das coisas. O Congresso americano é notoriamente lento. A burocracia estatal anda devagar. Enquanto o software dobra de capacidade em 4 meses, uma lei complexa leva anos para ser aprovada. E o argumento da Anthropic é: a gente não pode cruzar os braços e esperar a lei chegar enquanto a tecnologia corre em direção ao precipício. Eles sentem o dever moral de desenhar uma linha na areia agora. Para preservar os valores democráticos até que o Congresso consiga agir. E eles tentam, na entrevista, deixar muito claro que não é uma questão de partidarismo político. O CEO até menciona que participou de um evento na Pensilvânia com o próprio presidente Trump. Sobre infraestrutura, certo? Sim, apoiando a visão do governo de expandir a produção de energia para os data centers, para não perder a corrida tecnológica para a China. Então, o ponto dele é que a restrição militar não é uma guerra cultural, é uma preocupação técnica existencial com as máquinas. O que fica provado pela forma como eles lidaram com o rompimento do contrato. Quando o ultimato de 3 dias venceu, eles não simplesmente desligaram os servidores e deixaram os militares no escuro. A empresa preparou um plano de contingência. Eles ofereceram de 6 a 12 meses de continuidade de serviço total. O que deve custar uma fortuna, considerando que eles acabaram de ser designados como risco nacional. E o motivo para fazerem isso foi focado puramente nas tropas. O CEO conversou com generais e estrategistas que deixaram claro que perder o acesso imediato à IA iria atrasar operações vitais de inteligência em até 1 ano. Então eles garantiram a transição segura. A mensagem foi: nós não concordamos com a falta de limites para a automação letal no futuro, mas não vamos prejudicar os soldados que estão no campo agora. Eles queriam provar o compromisso com a segurança da vida humana. Então, o que tudo isso significa no fim das contas para a gente? Fica claro que esse não é só mais um debate sobre contratos corporativos distantes. Essa é a tecnologia que a gente usa no celular, que resume nossos textos, escreve e-mails e que agora, de forma incrivelmente rápida, está virando o centro do planejamento militar do mundo. Isso obriga a gente a ter debates sobre privacidade e vida humana que já deveriam estar acontecendo. E eu trago um pensamento final para a gente refletir a partir disso tudo. Pense no seguinte: se uma empresa privada hoje sente que precisa impor limites éticos aos militares porque as leis não acompanham as máquinas, o que vai acontecer num futuro muito próximo? O que nos aguarda quando os modelos de IA ficarem tão complexos que a própria definição do que é uma arma mudar completamente, antes mesmo que a sociedade tenha a chance de perceber que o modo de fazer guerra já se transformou? É uma provocação fortíssima. É uma reflexão que desafia o nosso senso de controle e que exige que a gente continue observando cada novo passo dessa inovação. Foi realmente fascinante fazer essa investigação profunda hoje. Acompanhar os limites dessa fronteira é fundamental para entender o nosso próprio futuro. Foi uma excelente análise.